pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa aula sobre hormônios produzidos pelas glândulas adrenais. Eu sou a professora Luciene Catar e vou acompanhar você na discussão desse assunto que é tão importante e interessante. Se é a primeira vez que você assiste um vídeo, se inscreva no canal, deixe seu like para acompanhar os vídeos que são postados semanalmente. Bem, para começar a nossa aula, eu fiz um roteiro sobre como eu vou dirigir essa aula, os tópicos que eu vou estar abordando com vocês, né? Eu vou começar falando um pouquinho sobre a estrutura da glândula adrenal, suas funções gerais. A seguir, eu vou explicar para vocês sobre os hormônios produzidos e secretados pela medula da adrenal. Seguindo, falaremos sobre hormônios produzidos pelo córtex da adrenal. Vamos abordar um pouquinho a resposta do organismo frente aos fatores estressores e, por fim, vamos falar sobre as anormalidades da secreção adrenocortical. Espero que gostem. Sigamos. Bem, nós vamos começar com essa figura aqui, né? Que é uma figura que mostra a localização da glândula adrenal. Ela fica localizada acima de cada um dos dois rins que a gente tem no nosso corpo. Por isso, ela é também chamada glândula suprarrenal. Quando a gente observa essa glândula em maiores detalhes, nós podemos ver que ela tem uma parte interna, que é a medula da adrenal, porque medula vem de miolo, né? É sempre a parte mais interna. E tem uma parte mais periférica, que é o córtex da adrenal. Córtex quer dizer casca, né? Então, essa parte mais periférica é o córtex da adrenal. Aqui a gente tem um desenho esquemático das diferentes regiões dessas glândulas adrenais. Em azul, a gente pode ver a medula da adrenal. A medula da adrenal é muito famosa porque ela produz a adrenalina, que é um dos hormônios mais conhecidos, né, por todas as pessoas, né? A adrenalina, juntamente com a noradrenalina, são chamadas catecolaminas e estão relacionadas ao nosso preparo para vivenciar situações de estresse. Vamos falar mais dela adiante, mas agora a gente vai falar das regiões da região cortical. Aqui em branco a gente tem, né, a zona reticular, que produz andrógenos, hormônios sexuais, a zona fasciculada, que produz glicocorticoides, cujo principal representante é o cortisol, envolvida no controle do metabolismo, e a zona glomerulosa, que produz e secreta mineralocorticoides, regula o metabolismo dos minerais, os níveis de minerais no nosso sangue, né, no nosso plasma, e o principal representante dos mineralocorticoides é a aldosterona. Bom, nessa figura aqui de baixo, a gente vê um corte ampliado, né? E essas mesmas regiões que eu mostrei na figura anterior. Então, de fora para dentro, a gente tem a zona glomerulosa, que produz mineralocorticoides, cujo principal representante é a aldosterona, a zona fasciculada, que produz glicocorticoides, cujo principal representante é o cortisol, e a zona reticular, cujo principal representante é o DEA, um representante do grupo dos andrógenos. E aqui a gente tem a medula, que produz e secreta adrenalina e noradrenalina. Então, esse é o primeiro passo que o estudante tem que entender, né? Que a nossa glândula adrenal é como se fosse duas em uma, né? A gente tem hormônios produzidos pela medula, hormônios produzidos pelo córtex, e esse córtex subdividido em regiões, cada região liberando hormônios específicos. Bom, a gente vai começar a falar um pouquinho da medula da adrenal, que é uma região, né, que está produzindo aí a adrenalina e a noradrenalina,
e depois a gente vai especificar as questões do córtex. Essa glândula ela tem uma importância muito grande porque ela vai não só estar envolvida na resposta do organismo frente aos diferentes fatores estressores, mas ela também está envolvida no controle do metabolismo, no controle da homeostase corporal. Então, a gente vai começar falando da medula e aí a gente precisa compreender o estímulo que leva à secreção dos hormônios que a medula da adrenal produz. Bom, o estímulo, como pode ser visto nessa figura, é o estímulo simpático. A gente já estudou, tem até aqui no canal uma aula, né, sobre a divisão autônoma, simpática e parasimpática, né? Na verdade, o vídeo é a divisão eferente do sistema nervoso, onde eu falo um pouquinho sobre os sinais simpáticos, que são sinais nervosos que vão ser aumentados em situações de estresse, né? Quando o corpo é desafiado por um fator estressor e sai da homeostase. Então, toda vez que a gente vivencia uma situação de estresse, o sistema nervoso autônomo simpático é ativado e a medula da adrenal funciona como um gânglio do simpático. Na verdade, existem neurônios que a gente chama de neurônios pré-ganglionares do simpático que vão liberar acetilcolina aqui na medula da adrenal, fazendo com que ela secrete na circulação sistêmica os hormônios adrenalina, que pode ser chamado de epinefrina, e noradrenalina, que também pode ser chamado de norepinefrina, né? Então, o que a gente vai ver? A resposta a situações de estresse é uma resposta neuroendócrina, porque ela começa com uma ativação da divisão autônoma simpática e termina com a secreção dos hormônios adrenalina e noradrenalina na circulação sistêmica para agir em células-alvo. Aqui a gente consegue visualizar a fórmula bioquímica, né, da adrenalina e da noradrenalina. São moléculas muito parecidas, porém não são iguais, não são semelhantes, né? Elas exercem funções similares, mas em alguns locais onde essas substâncias agem, a adrenalina tem mais efeito e em outros locais a noradrenalina é o principal mediador químico do efeito, né? Então, agora que a gente estudou o estímulo para a secreção de adrenalina e noradrenalina, que é um estímulo nervoso, né? Nervoso simpático, a gente pode passar a estudar um pouquinho sobre os efeitos dessas catecolaminas, né? Bom, como eu sempre falo, é muito importante que a gente entenda que melhor que decorar é a gente compreender esses efeitos, né? Então, se eu tenho a liberação de adrenalina e noradrenalina frente a uma situação de estresse, frente a um momento em que a minha homeostase foi perturbada por um fator estressor, eu tenho que entender que o meu corpo libera esses mediadores químicos, esses hormônios, para que eles nos façam passar por essa situação e depois voltar para a homeostase, né? Então, numa situação de estresse, é importante que a gente entenda que nossas pupilas vão dilatar. Por quê? Porque quando a pupila dilata, eu aumento o meu campo visual para perceber melhor o meio, para saber se tem algum local para eu fugir, né, daquela situação, para eu me esconder. Então, essa dilatação da pupila, ela se chama midríase e ela é ocasionada pela adrenalina e noradrenalina, né? Outro ponto interessante da gente pensar é, numa situação de estresse, eu preciso de uma maior entrada de oxigênio para dentro dos meus pulmões, para que mais oxigênio vá para o meu sangue, para ser levado para as minhas fibras musculares poderem fazer o metabolismo aeróbio, produzir ATP em grande quantidade, para eu poder
lutar ou fugir, né? Então, numa situação de estresse, para melhorar essa entrada e esse aporte de oxigênio para as células, a gente vai ter uma bronquiodilatação, né, causada por essas catecolaminas, né? É interessante também a gente entender que numa situação de estresse a gente precisa de um aumento da atividade cardíaca, porque eu preciso mandar sangue mais rápido e em maior quantidade para a minha musculatura estriada esquelética, né? Para as minhas fibras musculares receberem desse sangue oxigênio e nutrientes para que elas possam produzir energia. Esse aumento da atividade do coração, a gente já sabe, né? Se chama taquicardia, aumento da frequência e da força de contração do coração. E esse efeito é principalmente pela adrenalina, mediado pela adrenalina. É muito comum também a gente ter, na situação de estresse, sobre efeito das catecolaminas, uma vasoconstrição para poder fazer com que essa pressão suba, o sangue seja levado para regiões onde vai haver uma vasodilatação, que é nas arteríolas que suprem principalmente os membros, né? Para que haja então um desvio de fluxo sanguíneo em direção à musculatura estriada esquelética, para que eu possa ter energia para correr ou para me esquivar de qualquer situação. Então, a vasoconstrição é uma ação principalmente da noradrenalina, mas isso vai depender do tipo de receptor, né? Então, nessas arteríolas que suprem a musculatura esquelética e das pernas, nós vamos ter receptores do tipo beta, que vai dar vasodilatação. Mas na pele, no trato gastrointestinal, nós temos receptores do tipo alfa-1 que estão relacionados à vasoconstrição. Então, o mesmo mediador químico pode ocasionar vasodilatação num local e vasoconstrição em outro, a fim de desviar fluxo para onde esse sangue está sendo mais requerido, né? Onde está tendo aumento de necessidade de taxa metabólica. Além do que nós vimos, né? Se eu tenho uma atividade cardíaca aumentada, né? Uma taquicardia associada a uma vasoconstrição, eu vou ter um aumento da pressão arterial e isso tudo vai preparar o meu corpo para lutar ou fugir, né? Então, não é à toa que o meu coração acelera, né? É para eu bombear sangue mais rápido para chegar oxigênio e nutrientes mais rapidamente para a musculatura esquelética produzir ATP. Não é à toa que a minha pupila dilata, ela dilata para melhorar meu campo visual, para eu poder saber para onde eu posso fugir, né? Os meus brônquios dilatam para melhorar o aporte de oxigênio. Eu tenho uma inibição da motilidade da secreção no trato gastrointestinal, porque numa situação de estresse eu não posso pensar em parar para comer algo ou para buscar alimento, né? Essas são as principais ações, mas nós sabemos também que sobre estímulo simpático e sobre a secreção de adrenalina e noradrenalina, hormônio no sangue, a gente vai ter também, né, o relaxamento da musculatura lisa da bexiga e contração do esfíncter uretral. Isso por quê? Porque numa situação de estresse eu não posso parar para urinar, né? Então é interessante essa resposta, mesmo porque essa situação de estresse ela pode ser uma atividade física, né? Então a gente chama de fator estressor qualquer fator que te tira da homeostase. Então, a atividade física te tira da homeostase e a gente tem todas essas respostas durante a atividade física também e durante essa reação de luta ou fuga. Então, nós podemos ver que essa resposta de luta ou fuga, ela nos prepara para lutar ou para fugir, como o próprio termo mostra, e é uma resposta neuroendócrina
endócrina, né? Começa com o sistema nervoso e a seguir teremos a ação dos hormônios, não só dos hormônios da medula, que são os hormônios que a gente está falando nesse momento, né? Da medula da adrenal, mas temos hormônios do córtex da adrenal também envolvidos nessa resposta. Eu vou explicar isso mais adiante. Bom, quem quiser saber mais sobre essa resposta simpática e neuroendócrina ao estresse, é interessante assistir a aula de divisão eferente do sistema nervoso, mais especificamente na parte que eu falo sobre divisão autônoma simpática, né? Lá nós temos mais detalhes, mas eu acho que aqui deu para ficar claro para todo mundo, né? Que o sistema nervoso e endócrino cooperam para que você viva uma situação de estresse e para que depois a homeostase seja restabelecida, né? Então, nesse momento de estresse, a gente tem todo um preparo do corpo para lutar ou para fugir. E a adrenalina e noradrenalina, hormônio, ou seja, esses mediadores liberados na corrente sanguínea, vão fazer que essa resposta dure o tempo necessário para você vivenciar essa situação de estresse. Porque se a gente dependesse só do sistema nervoso, a resposta ia ser muito rápida e talvez não desse tempo de fugir de um cachorro que está nos perseguindo ou de alguma outra situação estressora. Bom, agora que a gente entendeu sobre os hormônios da medula da adrenal, produzidos e secretados, vale chamar atenção para o fato desses hormônios serem derivados de um aminoácido, derivados da tirosina, e agirem então pelo mecanismo dos hormônios hidrossolúveis, diferentemente dos hormônios que eu vou apresentar agora, que são os hormônios produzidos e secretados por diferentes regiões do córtex da adrenal. São hormônios corticosteroides, ou seja, são hormônios que derivam do colesterol. Como o colesterol é um lipídio, esses hormônios vão ser hormônios lipossolúveis, então vão agir pelo mecanismo dos hormônios lipossolúveis, né? Ou seja, vão ser transportados pela corrente sanguínea com a ajuda de proteínas carreadoras, proteínas plasmáticas carreadoras, entram nas células-alvo, encontram seus receptores ou no citoplasma ou no núcleo das células-alvo e ativam a transcrição gênica nessas células-alvo. Bom, então, como eu disse, né, a gente vai falar agora sobre os principais hormônios do córtex da adrenal. Como são hormônios do córtex da adrenal, a gente chama de hormônios adrenocorticais e eles são hormônios esteroides, ou seja, são derivados do colesterol. Então, todos eles apresentam na sua estrutura esse núcleo tetracíclico característico dos esteroides, né? O grupo dos mineralocorticoides, como eu disse anteriormente, vai ter como principal representante a aldosterona, é ela que é secretada em maior quantidade. O grupo dos glicocorticoides tem como principal representante o cortisol, mas tem uma pequena porcentagem de corticosterona liberada também. E o grupo dos androgênios liberam DEA e androstenediona. E aí a gente vai começar falando um pouquinho sobre o eixo hipotálamo-hipófise-córtex da adrenal. Nós sabemos que o córtex da adrenal apresenta uma resposta a um eixo, certo? Quando o nosso corpo ele precisa da ação dos hormônios do córtex da adrenal, o hipotálamo libera no sistema porto-hipofisário o CRH. Quem é o CRH? Hormônio liberador de corticotrofina. Esse hormônio vai direto para a adenohipófise, né? Para os corticotrófos,
que são células que vão secretar na circulação sistêmica a corticotrofina, ou hormônio adrenocorticotrófico, cuja sigla é ACTH. O ACTH, ele vai ter uma ação sobre o córtex da adrenal, mas principalmente sobre a zona fasciculada, que é aquela zona intermediária do córtex da adrenal, que vai liberar então o cortisol. Quando o cortisol está em altos níveis e suas respostas já foram desencadeadas, a gente vai ter um mecanismo de feedback que inibe a secreção de CRH pelo hipotálamo e de ACTH pela adenohipófise, ou seja, ele age por feedback negativo. Então, eu coloquei aqui o eixo, disse que o principal hormônio que responde a esse eixo é o cortisol, mas não é o único, né? A aldosterona e mesmo os andrógenos também respondem ao ACTH, né? São liberados em resposta ao ACTH vindo da adenohipófise e todos vão agir por feedback negativo. Mas como a gente costuma muito falar desse eixo aqui quando a gente fala da resposta ao estresse, né? Eu vou colocar aqui que o traumatismo, a infecção, o calor ou frio intenso são estimuladores desse eixo, conhecido como eixo HPA, hipotálamo, pituitário e adrenal. Pituitário é uma nomenclatura mais antiga, né? E é muito comum que esse eixo aumente a secreção de cortisol, que é um dos marcadores que aumentam no sangue em situações de estresse. Bom, nós vamos entender melhor essa questão, mas quem quiser saber mais sobre outros eixos, hipotálamo, hipófise e glândula-alvo, tem também aqui no canal uma aula sobre eixo hipotálamo hipofisário. Bom, então, nós vamos começar falando dos glicocorticoides, que são hormônios do córtex da adrenal. Como dito anteriormente, são hormônios produzidos e secretados pela zona fasciculada, que é aquela zona intermediária do córtex da adrenal, e o principal representante, o hormônio que é liberado em maior quantidade, é o conhecido cortisol. Bom, o cortisol, ele tem vários efeitos e várias células-alvo. Esse cortisol, ele afeta o metabolismo de carboidratos, o metabolismo de proteínas e o metabolismo de lipídios. Então, acaba afetando todo o metabolismo, né? Suas ações alteram todo o metabolismo. E nós vamos falar separadamente sobre o efeito do cortisol no metabolismo de carboidratos, de proteínas e de lipídios, para que a gente possa entender as ações. Bom, para a gente começar, é importante frisar que esse hormônio cortisol, ele é liberado principalmente no início da manhã e em situações de estresse, né? Durante o dia, cada vez que a gente vivencia uma situação de estresse. Então, numa situação de estresse, é interessante a gente liberar hormônios que têm um efeito mais catabólico, porque a situação de estresse, ela requer mais energia para ser enfrentada, né? Então, o cortisol, ele vai ter um efeito mais catabólico no sentido de aumentar a energia. Isso também é necessário no início do dia, quando a gente sai do metabolismo basal e passa então a fazer nossas atividades diárias, estudar, trabalhar. A gente precisa de um hormônio no início da manhã para aumentar a disponibilidade de nutrientes energéticos e a quantidade de energia para que a gente possa executar, né, nossas funções diárias. E o cortisol, ele faz esse papel ao agir nas células-alvo, né? Então, vamos ver o que o cortisol faz no metabolismo de carboidratos. Logo de início, eu coloquei aqui que o cortisol estimula a gliconeogênese. A gliconeogênese é uma via metabólica que
leva à produção de glicose a partir de precursores não glicídicos, como o lactato, o glicerol e aminoácidos, né? Então, essa gliconeogênese aumenta a glicemia. O que nós sabemos é que os aminoácidos, eles são substratos importantes para essa gliconeogênese. Então, o cortisol, ele aumenta o transporte desses aminoácidos para as células hepáticas, que são as células capazes de realizar a gliconeogênese, né? O rim também consegue fazer gliconeogênese, mas o efeito principal, o local principal de gliconeogênese são mesmo as células hepáticas. Então, o cortisol, ele estimula uma proteólise, uma quebra de proteínas em várias células e o envio de aminoácidos para as células hepáticas para que esses aminoácidos sejam usados pela gliconeogênese para a produção de glicose. A gente sabe que a glicose sai das células hepáticas e vai para o sangue, aumentando então a glicemia, né? Então, o cortisol, ele tem um efeito de aumentar a glicemia. Ele também diminui a utilização de glicose pelas células, o que contribui ainda mais para esse aumento da glicose no sangue, aumento da glicemia, né? Essa elevação da glicemia, nós já sabemos, né? Vai ser um estímulo para a secreção de insulina. Mas, apesar do aumento da glicemia levar a uma estimulação da secreção de insulina pelo pâncreas, pela célula beta da hirota pancreática, o cortisol por si só aumenta a resistência à insulina, né? As células ficam menos responsivas à insulina. Então, todos esses efeitos que eu coloquei aqui no metabolismo de carboidrato contribuem para a elevação da glicemia e maior disponibilidade de glicose para células que só utilizam glicose como fonte de energia, né? No metabolismo de proteínas, eu já expliquei mais ou menos como que o cortisol age, né? Ele vai diminuir a síntese proteica, com exceção da síntese proteica no próprio fígado, né? Que produz proteínas plasmáticas, inclusive proteínas transportadoras de hormônios lipossolúveis. Na maioria dos outros tecidos, nós vamos ter um aumento do catabolismo, da proteólise e inibição da proteogênese, né? E assim, nós vamos verificar que haverá uma disponibilidade maior de aminoácidos para serem enviados ao fígado para a produção de glicose pela gliconeogênese, né? E no metabolismo de lipídios, o cortisol aumenta a mobilização de ácidos graxos do tecido adiposo, ou seja, estimula a lipólise, que é a quebra do triacilglicerol em ácidos graxos e glicerol, disponibilizando ácidos graxos para as células formarem ATP a partir do mesmo. Logicamente, as células que podem fazer beta-oxidação e usar ácidos graxos como fonte de energia, né? Dessa forma, o cortisol evita o uso de glicose. Novamente, então, pessoal, uma coisa muito interessante em relação aos glicocorticoides e especificamente em relação ao cortisol é seu efeito anti-inflamatório. A inflamação é uma resposta do nosso sistema imune, né? Que gera rubor, calor, dor. E, na verdade, quando uma inflamação está durando, está perdurando muito, ou até mesmo no caso de doenças autoimunes, os glicocorticoides são usados como medicamentos. Isso porque eles vão ter uma ação supressora sobre o sistema imune, né? Diminuindo essa resposta do sistema imune, diminuindo a inflamação. Então, esses corticoides inibem a produção de citocinas pró-inflamatórias, como interleucina 1 e 12, fator de necrose tumoral alfa. Eles atenuam a febre,
inibe fagocitose, proliferação de linfócitos T, diminui a permeabilidade dos capilares, a migração de leucócitos para a área inflamada, e isso tudo acaba por diminuir o processo inflamatório, né? Então, é muito comum o uso de glicocorticoides como anti-inflamatório, e isso acaba sendo uma resposta imunossupressora. Bom, é interessante a gente voltar naquela questão do estímulo para a secreção do cortisol especificamente, né? E a relação do cortisol com as catecolaminas da medula. Eu expliquei anteriormente para vocês que a medula da adrenal funciona como um gânglio do simpático, né? Então, quando eu tenho um estímulo estressor, os neurônios do simpático agem sobre a medula da adrenal, fazendo com que ela libere na circulação sistêmica a adrenalina e a noradrenalina, né? Que vão dar todas essas respostas que eu disse anteriormente, né? Sudorese, dilatação da pupila, vasoconstrição, com uma palidez, né? Aumenta a frequência cardíaca, dilatação dos brônquios e também a liberação de glicose pelo fígado, né? E aí a gente tem associada a essa resposta simpática, que envolve os neurônios do simpático e a medula da adrenal, secretando adrenalina e noradrenalina. Paralelamente, a gente vai ter a ativação do eixo HPA, que é o hipotálamo liberando o CRH, que vai agir lá nos corticotrófos da adenipófise, que vai liberar a CTH, que vai cair na circulação sistêmica, vai agir lá na zona fasciculada do córtex da adrenal, liberando os glicocorticoides, né? Que vão fazer todas essas respostas que eu disse anteriormente, né? Vai, então, aumentar a lipólise no tecido adiposo, a proteólise extrahepática, o envio de aminoácidos para o fígado, para que esses sejam usados como precursores da gliconeogênese, aumentando a glicemia. Então, mais uma vez, a gente coloca, né, que numa situação de estresse, você vai ter ativação simpática inicialmente. Por ativação simpática, o sistema nervoso simpático leva a medula da adrenal a liberar os hormônios adrenalina e noradrenalina, mas também teremos paralelamente a atividade do eixo hipotálamo hipófise suprarrenal com liberação de glicocorticoides. Portanto, esses hormônios finais, adrenalina e noradrenalina, liberadas pela medula da adrenal, e os glicocorticoides liberados pelo córtex da adrenal, mais especificamente o cortisol, vão permitir que a pessoa se prepare e consiga passar por essa situação de estresse com uma maior disponibilidade de energia, visto que são hormônios mais catabólicos, aumentam a glicemia e vão dar maior disponibilidade energética para que a pessoa possa vivenciar aquela situação de estresse e depois voltar à homeostase, né? Então, mais uma vez, a resposta a um fator estressor é neuroendócrina, mas neuroendócrina não só por causa da medula da adrenal, liberando adrenalina e noradrenalina, mas também devido à ativação do eixo HPA. Bom, aqui a gente tem uma figura muito interessante que mostra aquilo que eu falei em relação à liberação, à secreção dos glicocorticoides, obedecerem a um ritmo circadiano, né? Aqui nós podemos ver que quando vai amanhecendo, né, aqui próximo de 8 horas, 7, 8 horas da manhã, a gente vai ter um pico de cortisol. E à noite, a gente precisa que esse cortisol baixe, né? Então, pessoas que sofrem de estresse crônico,
Ao invés de ter essas liberações em pico de cortisol e à noite esse cortisol baixar, ele fica sempre alto. E aí o desgaste do organismo é inevitável, né? Porque o nosso corpo está muito preparado para esse tipo de liberação de cortisol em pico, aumentando pela manhã, aumentando em alguns momentos de estresse, mas à noite a gente precisa que esses níveis baixem para que a gente possa dormir tranquilamente, né? Então, o corpo humano ele está muito preparado para o estresse agudo, com essa resposta que eu expliquei anteriormente. Mas quando essa condição se cronifica, o resultado é o desgaste do organismo, né? Porque aí você vai ter um catabolismo exacerbado, uma exaustão de reservas endógenas e sérios problemas de saúde. Então, isso é muito importante da gente frisar, que nosso corpo está muito preparado para o estresse agudo, mas quando essa condição se torna crônica, o resultado é o adoecimento. Bom, ainda falando do córtex da adrenal, mas agora falando mais especificamente da zona glomerulosa, que é a mais periférica, a gente vai falar da aldosterona, que é o principal representante do grupo dos mineralocorticoides. Como todos os hormônios do córtex da adrenal são derivados do colesterol, o mecanismo de ação vai ser o mecanismo dos hormônios lipossolúveis. E é bem interessante entender que a aldosterona, ela está muito relacionada à retenção de sódio no nosso sangue e à excreção de potássio pela nossa urina. Ou seja, a aldosterona, ela faz uma troca. O sódio que a gente ia perder na urina será reabsorvido dos rins para o sangue, né? Então, ela aumenta a quantidade de sódio no nosso sangue e ela secreta nos túbulos renais para a excreção o potássio. Por quê? Porque potássio tem que estar alto no líquido, não no leque, né? Então, quando a gente tem muito potássio no leque, nós vamos ter um sério problema e a aldosterona impede esse problema, né? Ao fazer essa troca, reter sódio no sangue e mandar potássio para a urina. Como? Aumenta a reabsorção renal de sódio e aumenta a excreção de potássio nos túbulos renais. Dessa forma, o excesso de aldosterona vai resultar em quê? Hipocalemia. O que é hipocalemia, né? Baixa de potássio no sangue, porque a aldosterona ela vai aumentar a excreção de potássio. Então, se ela tiver em excesso, podemos ter um quadro de hipocalemia que resulta em paralisia muscular. Aí nós vamos ter também aumento do volume sanguíneo, porque se aumenta a reabsorção de sódio, a água acompanha o sódio, aumenta o volume sanguíneo, aumenta a pressão, né? Então, nós vamos ter hipertensão. No caso da hipossecreção, o resultado vai ser um choque circulatório e morte. Então, o que a gente precisa entender, né? O hormônio, ele tem que estar em quantidade adequada, nem em excesso, nem para mais, nem para menos, senão o resultado vai ser o adoecimento e até o óbito, né? Caso essas quantidades sejam aumentadas em grande proporção. Como a aldosterona faz essa troca, né? Busca o sódio que a gente ia perder na urina e manda para o sangue, pega o excesso de potássio que estava no sangue, manda para a urina para a gente eliminar, a gente precisa entender que ela vai ter um efeito, né, na síntese de proteínas transportadoras de sódio nas células renais. Então, como ela é um hormônio lipossolúvel, ela ativa a transcrição gênica e a síntese dessas proteínas transportadoras de sódio para aumentar aí a reabsorção renal de sódio e também a excreção de potássio. Bom, quais são os fatores, então, que ocasionam a secreção da aldosterona? Altos níveis de potássio no leque, né? Que a gente chama de hipercalemia, né? A hipercalemia pode trazer a problemas nos potenciais, principalmente cardíacos. Então, quando começa a subir o nível de potássio no nosso plasma, no nosso sangue, no nosso leque líquido extracelular,
Isso é um estímulo para a gente secretar aldosterona, porque ela vai fazer a gente eliminar mais potássio pela urina, né? Então, o aumento da concentração de potássio é um estímulo. O ACTH, do eixo HPA, é um estímulo fraco, mas ele é importante para que ocorra a secreção de aldosterona, né? A hiponatremia também é um estímulo fraco, a baixa de sódio no sangue. E um estímulo forte é o sistema renina-angiotensina-aldosterona, que é um sistema que a gente lança mão toda vez que nossa pressão cai. Então, nós temos uma aula sobre fisiologia renal, onde eu explico esse sistema, mas resumidamente, o que a gente sabe é quando a nossa pressão cai, a taxa de filtração glomerular também cai. E o rim, ele produz uma enzima que se chama renina. Essa renina, ela vai converter o angiotensinogênio em angiotensina 1 na corrente sanguínea. E essa angiotensina 1, quando passa pelos capilares pulmonares, sob a ação da enzima ECA, será convertida em angiotensina 2. E essa angiotensina 2 vai fazer uma série de efeitos, né, que vão juntos aumentar a pressão, como ativar o centro da sede no hipotálamo, ativar a secreção do hormônio antidiurético para a gente aumentar a reabsorção de água, e vai também agir lá na zona glomerulosa do córtex da adrenal, estimulando a secreção de aldosterona. Aí a aldosterona vai agir aumentando a reabsorção renal de sódio, a água acompanha por osmose, e aí a gente tem um aumento da volemia e um aumento da pressão até que ela se normalize. Então, esse sistema renal, sistema renina-angiotensina-aldosterona, é um sistema que visa restaurar a pressão arterial quando ela está baixa. E é um importante regulador da secreção de aldosterona. A aldosterona, ela tem um importante papel na manutenção da pressão arterial dentro de parâmetros de normalidade, né? Coloquei algumas outras funções, né, da aldosterona que não são muito ditas. Ela aumenta a absorção de sódio e secreção de potássio pelo epitélio tubular das glândulas salivares e sudoríparas, aumenta a absorção de sódio pelo epitélio do intestino, principalmente do cólon, e como eu disse, né, ela vai alterar a expressão gênica, estimulando principalmente a síntese de bomba sódio-potássio, ATPase, para que ela possa executar sua função. Por fim, a gente tem a zona reticular ou reticulada, que produz andrógenos, né? Hormônios sexuais. No homem, a gente não tem uma função muito grande desses andrógenos, porque eles têm os testículos que vão produzir a testosterona numa quantidade muito maior. Mas na mulher, esses andrógenos adrenais estão envolvidos no desenvolvimento de pelos axilares e pubianos na fase da adolescência, né? É necessário que esses hormônios sejam liberados para que certas características relacionadas à adolescência ocorram nas mulheres, né? Então, a gente vai finalizar a nossa aula falando um pouquinho sobre as anormalidades da secreção adrenocortical. As mais conhecidas são essas duas, né? O hipoadrenalismo, que é a deficiência de mineralocorticoides e deficiência de glicocorticoides, como a resposta desses hormônios diminuídas, né? Tudo aquilo que a gente viu sobre a ação desses hormônios fica diminuída nessa anormalidade de secreção. A mais conhecida anormalidade de secreção de hormônio adrenocortical é a síndrome de Cushing, que é o hiperadrenalismo. Geralmente, o paciente apresenta altos níveis de ACTH e de cortisol plasmáticos, né?
E esse nível elevado de cortisol vai fazer com que todos os efeitos do cortisol sejam exacerbados, sejam aumentados. Então, o paciente vai ter uma ampla redução de proteínas teciduais, visto que o cortisol estimula a proteólise, vai ter uma supressão da resposta imune aumentada, vai ter uma aparência edematosa da face, porque embora o cortisol estimule a lipólise periférica, estimula a lipogênese central com acúmulo de lipídio na região da barriga, da face, né? E também vamos ter a questão do edema. E aqui a gente pode ver o paciente característico, né? Muitas estrias devido à proteólise de proteínas da pele, acúmulo de lipídios, lipogênese central, proteólise e lipólise acentuada nos membros, né? Então tem os braços bem fininhos, as pernas bem fininhas, um acúmulo lipídico aqui na região central, muitas estrias, né? E se não tratado, pode levar a problemas bem sérios que decorrem desse excesso de cortisol, né? Só para fechar a nossa aula de hoje, é importante a gente ressaltar, então, o papel que a nossa adrenal tem no controle, na regulação dos níveis de sódio e potássio no sangue, na resposta ao estresse, no desenvolvimento e maturação sexual. E esses processos todos tornam essa glândula, o conhecimento sobre o funcionamento dessa glândula essencial. Espero que tenham gostado e até a próxima aula.